Vocês já devem ter notado que casamento requer muitos detalhes. E são detalhes que vocês precisam pensar com antecedência, são detalhes que precisam ser planejados e hoje nós vamos falar sobre um momento super especial que é a saída dos noivos pós-cerimônia. Então, fica nesse vídeo que hoje eu vou te dar ideias e sugestões para sua saída da cerimônia ficar mais interativa, mais bonita e muito mais legal e que todos os seus convidados e os seus padrinhos de casamento se divirtam. E vocês também. Então fica nesse vídeo que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar 7 sugestões de saída de cerimônia para os noivos juntamente com o seu time de padrinhos. Mas eu quero deixar alguns pontos aqui para vocês analisarem. São ideias para suas fotos de casamento ficarem bonitas, para sua saída de cerimônia ficar mais interativa, mas eu também vou dar uma sugestão que eu não recomendo. É algo que eu sugiro que vocês não façam na saída e vocês vão entender por quê, tá? Então vamos lá para a primeira sugestão. Bom, a primeira sugestão é a mais tradicional de todas que vocês já devem conhecer, que é a famosa chuva de arroz. Ela fica linda, é a mais tradicional. Algumas pessoas também associam a chuva de arroz à fertilidade. Então tem todo um simbolismo e um significado, mas apesar de ficar lindo e ser super tradicional em todas as saídas de cerimônia de casamento, você precisa tomar alguns cuidados. O primeiro deles é que nem todos os espaços de eventos que são ao ar livre permitem a chuva de arroz. E eu vou dizer para vocês por quê. Tem algumas aves que, se elas comerem o arroz, isso faz mal para elas. Então, os espaços de evento sugerem que seja, ao invés de arroz, seja jogado sementes, que aí fica muito mais bonito também, e aí você não cria nenhum dano aí aos pássaros que vivem ali no ambiente. E se for na igreja, vocês precisam se atentar. Se a igreja permite fazer isso na saída, normalmente faz isso fora da igreja, tá? Não dentro, porque dentro não pode. Mas se for uma calçada ou se for um piso cimentado, é perigoso e as pessoas podem escorregar. Então, assim, tem que prestar muita atenção porque a gente quer que fique bonito e a gente não quer causar nenhum acidente, né? Bom, a minha segunda sugestão é uma ideia super criativa e eu particularmente acho que nas fotos ficam lindas, que são as famosas bolinhas de sabão. Vocês já viram as ideias? Como é que fica lindo? Bom, a bolinha de sabão é super prática, é uma ideia também muito barata para que você possa fazer e existem várias formas. Existem aquelas embalagens que são as mais tradicionais que você encontra em qualquer loja de festa. Existem também alguns aparelhinhos que você pressionando o gatilho do aparelho, ele solta as bolinhas contínuas, então isso facilita muito, fica bonito. É recomendado que seja feito, claro, nos casamentos diurnos, né? Nos casamentos durante o dia, para que isso fique mais bonito na foto. Mas existem também recomendações para bolinha de sabão. A primeira delas é que se for aquele recipiente em que você tira a tampa e fica tirando e colocando a bolinha dentro, isso causa gotas de água no chão e tá misturado com sabão. Então também pode escorregar dependendo do piso que for manipulado esse tipo de recipiente com a água e o sabão. Se essa é uma ideia que você gostou muito, se a bolinha de sabão é o que você quer fazer no seu casamento, eu vou te dar uma outra dica. Existem empresas que têm máquina que soltam as bolinhas. Então eles já estão habituados a manusear e manipular esse tipo de equipamento. Isso evita que os padrinhos fiquem assoprando ou então evita que você tenha que comprar aqueles aparelhinhos que eu falei que tem o gatilho. A empresa já solta as bolinhas. Qual é a função dos seus padrinhos nesse momento? Somente se divertir com vocês. Então, se a ideia da bolinha de sabão é algo que você gostou, você pode procurar essas empresas que têm a máquina que solta as bolinhas. Sempre lembrando, se vocês estiverem ao ar livre, se atentem ao vento, porque vocês têm que verificar se o vento está a favor ou contra de onde vai ser soltada as bolinhas de sabão, para elas não ficarem perdidas aí e aí estragar sua foto.
Vamos para a próxima sugestão que eu acho uma das mais bonitas e que fica lindo nas fotos, que é a famosa chuva de pétalas de rosa. E aí, gente, essa é uma das ideias que mais combinam com o espaço ao ar livre. Também é recomendado que seja feito durante o dia. Você pode pedir aí ajuda para o seu decorador para que ele separe uma quantidade de pétalas de rosa para que você distribua para os seus padrinhos. Também recomendo que essas porçõezinhas de pétala de rosa já estejam separadas dentro de saquinhos individuais, para que fique mais fácil na hora que os padrinhos fizerem o corredor de saída da cerimônia. E aí vocês já entregam um pacotinho para cada um, e aí já facilita aí a hora da entrega. Fica bem bonito e tem um simbolismo todo especial também, né? Um simbolismo de amor, um simbolismo de romantismo. A cor da pétala você pode escolher de acordo com a decoração que foi feita no seu casamento. Mas, como todas as sugestões que eu vou dar aqui, a pétala de rosa também requer cuidados. Se isso for feito em cima de um tapete, porque na maioria das cerimônias tem um tapete, cuidado, a pétala de rosa ela pode manchar o tapete. Porque depois, se não for retirado e esse tapete ficar durante a sua festa de casamento, pode ser que as pessoas pisem e ela solta, né? Depois se pisar, e aí é perigoso manchar o tapete. Então, para que isso não aconteça, se atentem onde vai ser jogada as pétalas de rosa. E a próxima sugestão para a saída dos noivos da cerimônia de casamento são os balões, que podem ser feitos de duas formas. Existem os balões que vocês podem dar para todos os convidados, normalmente é dado na cor branca, e aí os convidados ficam com os balões brancos, e aí na saída dos padrinhos da cerimônia é entregue para eles um balão de cor diferente, ou pode ser branco também. E aí num determinado momento, todo mundo solta os balões. Ou então vocês podem dar apenas os balões, normalmente aqueles balões metalizados de coração, somente para os padrinhos. E após a saída da cerimônia de casamento, eles fazem aquele túnel, todos eles seguram o balão e quando vocês passarem no meio do túnel, eles soltam. Quais são as minhas sugestões e recomendações para essa saída dos noivos da cerimônia de casamento? Primeiro que os balões precisam ser de gás hélio, porque senão eles não sobem. Isso gera um custo um pouquinho alto, né? Cada balão ele tem um custo para ser inflado com o gás hélio. Então esse custo pode ficar um pouquinho alto. A próxima dica para a saída dos noivos da cerimônia de casamento são os famosos sparkles. Vocês sabem o que são os sparkles? Sparkles são aquelas varetinhas não, elas são varetas grandes, tá? Não são aquelas velas de aniversário, são varetas maiores, mas elas são feitas de metal e envolvidas com pólvora. Existem dois tipos de faísca desse sparkle, tem a branca e tem a amarelada. A amarelada é a mais fácil de encontrar nas casas de festa, nessas casas que vendem artigos para festa. E aí também não tem um custo alto, normalmente elas vêm entre 6 e 8 varetas dentro de cada embalagem. A minha recomendação para a utilização dessas varetas são a de 60 e 80 centímetros, que elas duram aproximadamente de 2 a 3 minutos, que é tempo suficiente para fazer todas as suas fotos. Sempre se atentem às recomendações do fabricante. Existem algumas marcas de sparkle que podem sim danificar o vestido da noiva, podem sim causar algum tipo de problema, principalmente com as madrinhas que estão usando fixador de cabelo. Então tudo isso vocês precisam atentar. Existe uma distância segura que precisa ser usada esses sparkles, e como eles esquentam, precisa ser as varetas maiores para não queimar a mão. Não é recomendado que vocês deixem as crianças brincarem com as varetas, então após o término da saída dos noivos de todas as fotos, peça para alguém recolher essas varetas e descartar num lugar seguro, tá bom? A próxima sugestão é uma sugestão barata e eu tenho certeza que já tem aí nos seus itens de casamento. Você já providenciou o kit balada para os seus convidados?
Então lá nesse kit você vai encontrar as pulseiras de neon. Já pensou em fazer a sua saída da cerimônia de casamento junto com os seus padrinhos com essas pulseirinhas? Super dá pra fazer. Vocês já repararam que elas vêm, né, com aquele adaptador para vocês fazerem, colocarem uma na outra para colocar no braço. A diferença é que vocês vão fazer elas um pouquinho maior. E aí também é recomendado que isso seja feito durante a noite, para que o neon possa se destacar. É uma ideia barata, é uma ideia que os seus padrinhos vão adorar e é uma ideia diferente. Então aí, ó, já entrem, já comprem um pouquinho a mais das pulseirinhas que vão ser usadas na balada da festa de casamento, para que você use no seu pós-cerimônia e faça a saída dos noivos da sua cerimônia de casamento. A próxima sugestão é uma queridinha que tá vindo pra ficar. Muito usada no chá revelação, a fumaça, o bastão de fumaça colorida tá chegando pra ficar. É uma ideia super criativa, muito bonita e que deixa suas fotos incrivelmente lindas. Pode ser usado apenas uma cor de fumaça, aí você vai identificar qual foi a paleta de cores que você escolheu para o seu casamento e você verifique se você quer uma cor que vá potencializar essa paleta de cores ou uma cor que vai neutralizar tudo isso que você escolheu. Então fica a seu critério se você quer colorido, se você quer uma cor unitária, mas independente da sua escolha, fica muito, muito bonito. Esses bastões, eles costumam durar de 60 a 90 segundos. É tempo suficiente para fazer as suas fotos. Só se atentem sempre às recomendações do fabricante, para verificar se isso não mancha o rosto ou não mancha a roupa, e se atentem também à posição do vento, porque aí vocês precisam colocar o time de padrinhos de vocês numa posição em que não vai estragar a foto e não vai distribuir a fumaça de ordem que não fique bonito na fotografia. Então se atentem a isso. Sempre recomendo que vocês comprem um bastão antes para fazer o teste, para ver como acende. Tudo isso é muito importante. Agora vamos para aquela sugestão que eu não recomendo. Vocês sabem aqueles cones que estouram? Chuva de papel picado? Coraçõezinhos de papel voando? Gente, não é interessante vocês colocarem isso no casamento de vocês e eu vou explicar por quê. Quando a gente casa, a gente quer o melhor. Vocês estão pensando na festa de casamento de vocês para ser a melhor festa. Mas a gente tem que pensar no outro também, né? Vocês estourarem esses cones de confete, gente, é muito confete. E isso se espalha pelo espaço de eventos que ninguém mais consegue resgatar esses papeizinhos. E pensando para o lado sustentável, né? O quanto a gente está preocupado com o meio ambiente, alguns desses papéis eles não se dissolvem. Então não é interessante jogar isso no meio ambiente. Fora que depois fica muito sujo o ambiente. E aí, a gente tem que pensar no próximo casamento que vai acontecer ali no espaço de eventos. Então, você como noiva, se você chegasse num gramado em que tivesse um monte de papel picado espalhado, ou um monte de papel metalizado espalhado no gramado, você ia ficar feliz? Não, né? Então pensa na próxima noiva, no próximo casamento, o quanto isso vai impactar no próximo casamento que vai acontecer ali, tá bom? Então essa não é uma recomendação minha, eu não recomendo que vocês usem esses cones de estourar papel picado. Primeiro que ele é um pouquinho perigoso de ser usado e muitos espaços de eventos já não utilizam mais, já tem um contrato, então leia aí o contrato. Mas é um item que eu não recomendo ser usado para que você pense na sustentabilidade, tenha consciência de usar isso e saber que no próximo casamento não vai ficar legal o ambiente todo sujo assim, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu tenho certeza que muito em breve a gente se encontra. Um beijo, tchau!